Já estamos no mês de setembro. Passou rápido, é o 9º mês do ano. Setembro começou e com alerta sobre um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, o câncer de intestino. Comum, só que felizmente evitável. Olha só, em 90% dos casos, os indícios da doença podem sim ser diagnosticados antes dela se desenvolver. Exatamente por isso que é o assunto hoje no nosso quadro Pergunte ao Doutor, aqui no Bom Dia Santa Catarina. Estamos recebendo aqui no estúdio uma especialista no assunto, coloproctologista, doutora Juliana Steckert. Acertei tudo? Coloproctologista, doutora Juliana Steckert. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É um dos mais comuns mesmo, e por que tanta dificuldade para o tratamento, para a busca de um tratamento e para a eficiência, principalmente, desse tratamento? Se fala que é um dos mais graves, inclusive, né? Não só um dos mais comuns, um dos mais graves. Então, hoje o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que ele divulga que é o segundo câncer mais comum nas mulheres, após o câncer de mama, e o terceiro nos homens, após a próstata e o pulmão, né? Então, são mais de 30 mil casos novos ano, né? Então, e é um número que vem crescendo cada vez mais. E qual é, digo assim, por que a gente destaca tanto a questão do intestino? Propaganda do câncer de mama, todo mundo já está bem instituído na população, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. A mamografia não vai evitar você de ter o câncer. A questão da próstata é a mesma coisa, você faz o toque retal, o PSA, você tenta fazer um diagnóstico mais inicial, mas você também não faz prevenção. No intestino, mais de 95% dos casos, ele vem através de um pólipo. Pensa que um pólipo é como se fosse uma verruga que vai crescendo na mucosa intestinal e ele vai crescendo e se desenvolvendo. E esse intervalo para ele virar um câncer vai de 10 a 12 anos. Então, a gente tem um intervalo para fazer essa prevenção muito grande. E quando ele vai crescendo, se eu pensar que o intestino é um músculo, é um elástico, não vai perceber sintoma. O paciente não vai ter dor, não vai ter sangramento, não vai ter cólica. Quando essa lesão realmente obstruir praticamente o intestino, que ele vai ter o sintoma. Então, eu quero pegar essa lesão nesses 12 anos. E como se faz isso? É indo ao médico com mais frequência? Tem algum exame específico? Tem, então, é o que a gente quer divulgar e prevenção. Tirar exatamente a questão da prevenção. É o único câncer que tu consegue fazer prevenção de verdade. E otimizar isso, porque prevenção eu não preciso gastar depois com cirurgias, com rádio, com quimioterapia. Porque é um exame que também as pessoas têm um pouco de certo preconceito, né? É um exame que debilita, tu tem que fazer um preparo intestinal antes de realizar. Eu brinco que é um dia perdido, tem que fazer com sedação, tem que ter um acompanhante, só que vale qualquer, né? Claro, qualquer o incômodo é muito maior depois, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Quadro nosso, Pergunte ao Doutor, você sabe como é que funciona, participa de todas as partes do estado pelo WhatsApp do Bom Dia Santa Catarina, 48991565415, 48991565415. Algumas perguntas já chegaram por aqui. Já chegaram. A Camila Amorim de Biguaçu pergunta aqui, doutora, o intestino preguiçoso, ele pode ser uma das causas de câncer de intestino? Se não, quais são as principais? Tá, eu vou te falar que todo mundo tem essa mesma ansiedade, mas a frequência do nosso hábito intestinal realmente não interfere, tá? Chamar de constipação, todo mundo acha que o intestino tem que funcionar que nem um reloginho, né? Todo mundo, todo dia, no mesmo horário. Isso também não é uma verdade. Se existe uma frequência, é de ir a 3 vezes por dia, até uma vez a cada 3 dias. Então, até não estar em casa, estado emocional, que a gente alimenta, tudo isso interfere, tá? O que pode aumentar essa incidência? Primeiro, a questão genética. Só que isso a gente não tem como mensurar, não tem um exame que vai dizer pra gente. Depende dos familiares, mãe, pai, filhos tenham, mas não necessariamente eles manifestem essa razão. O que pode ajudar a manifestar? Estilo de vida. E o nosso aqui do sul do país, que é muito mais parecido com o primeiro mundo, então nós temos uma incidência um pouco maior. Coincidentemente, para outros tipos de câncer também, que é sedentarismo, então não tem uma prática de atividade física. E na questão da alimentação, cigarro, o álcool, né? Alimentos embutidos, que aqui a gente costuma às vezes comer um pouco mais, nossas salames, salsichas e o nitrito do churrasco. A carne vermelha, principalmente processada, e se eu pensar naquela parte de brinco escurinho que fica do carvão, é ela que pode aumentar essa questão da patogênese. E ter uma dieta rica em fibra. A fibra, ela facilita ficar um bolo fecal melhor para o trânsito intestinal. Então, eu diminuo o contato dessas substâncias com a parede intestinal. Então, ter frutas, ter legumes, né, e bastante líquido para esse intestino funcionar, realmente diminui essa chance. A Sônia Souza de São José pergunta se divertículos podem causar o câncer no intestino. Não, eles não têm relação nenhuma. É uma doença super comum. Assim, na incidência global, vamos dizer assim, que ao longo da vida, 80% da população terá divertículos.
É diferente ter a diverticulite, que é a inflamação deles, mas eles não têm associação nenhuma com câncer intestinal. Doutora Juliana continua conosco, daqui a pouco a gente amplia ainda mais essas informações, passando mais perguntas, 991565415, 48, o código da região, WhatsApp do Bom Dia Santa Catarina. Vamos falar dessa campanha também importante, né? Um mês importante, o Setembro Verde. Diga sim à prevenção do câncer de intestino. Estou aqui com o encarte na mão, mas daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre esse assunto. Vá mandando a sua pergunta e em seguida a doutora responde. Daqui a pouquinho a gente volta então a falar sobre esse tema. A gente faz agora um intervalo. Pergunte ao doutor de hoje está falando sobre o Setembro Verde, que alerta sobre um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, o câncer de intestino. E chegaram muitas perguntas, o nosso WhatsApp está aberto desde as 6 da manhã, 48991565415. A doutora Juliana está aqui para responder essas perguntas. Vamos começar com o Renato de Brusque. Ele fala que há mais ou menos um ano ele retirou 2 nódulos do intestino, felizmente deu benigno. Mas ele queria saber se a chance se torna maior depois que apareceu esse nódulo. Então, a chance não aumenta. Como ele tem um potencial, provavelmente genético, de ter um pólipo, por isso que a gente tem que fazer o segmento depois disso. E o segmento é muito individual, tá? Geralmente, o paciente que não tem pólipos, a cada 5 anos a gente repete a colonoscopia. E dependendo do tipo que a gente encontra de cada pólipo, é o tempo que a gente vai fazer de segmento de cada paciente. Mas não aumenta a chance de ter o câncer, e sim novos pólipos. Luciane de Balneário Camboriú, obrigado, Luciane, pela participação aqui com a gente. O irmão dela teve, graças a Deus, se curou depois. Quais as chances de alguém mais da família ter? Realmente é genético? De quanto em quanto tempo deve fazer o preventivo, a colonoscopia? É genético, sim. A questão, geralmente, fala assim, ó. Quem não tem ninguém na família, começa a fazer colonoscopia a partir de 45 anos de idade, como rastreamento, sem sintomas, sem histórico familiar. Quando tem alguém na família que desenvolve, a gente conta pelo menos 10 anos antes. Então, por exemplo, se alguém na família teve um câncer com 45 anos, os irmãos, os pais, a partir de 35 anos de idade, teriam que começar a fazer o exame como prevenção, tá? Então, o potencial genético, sim, é muito importante. Então, já responde a pergunta aqui da Fernanda de Florianópolis, de quanto em quantos anos ela deve realizar a colonoscopia, se não tem ninguém na família, a partir de 45 anos. E a cada 5 anos, né? Olha só, o Diogo de São Bento do Sul, ele fala que tem problema com hemorroidas. Esse pode ser um início para o câncer de intestino? Não, ele também, a hemorroida não tem mito, completamente mito, só que mascara muitas vezes o início dos sintomas, porque geralmente o que chama a atenção é sangramento, né? Do câncer vai ser o sangramento também, assim como da doença hemorroidária. Então ela pode mascarar sintomas, mas não ter a doença hemorroidária não aumenta em nada a chance de ter câncer no intestino e de reto. Doutora, o sangue nas fezes é um sinal de alerta? A partir daí, eu devo procurar um médico? Sempre, sempre, porque é uma coisa que não é comum, né? É rotineiro acontecer, geralmente a maioria por doenças benignas. Hemorroidas, fissuras, traumas na hora de evacuar. Então, é rotineiro, mas não é comum. Mas sempre tem que ter investigado, tem que passar esse diagnóstico sem dúvida nenhuma. A Janete, da cidade de Armazém, ela diz o seguinte, ela pergunta se um adenoma viloso de alto grau é sim um câncer e se com a retirada precisa fazer ainda quimioterapia, radioterapia ou depende do caso. É que são nomes que confundem bastante adenomas e adenocarcinomas. Adenocarcinoma é o câncer. O adenoma é um tipo daqueles pólipos que podem se tornar um câncer. E os adenomas, os pólipos, geralmente são resolvidos pela própria colonoscopia quando a gente consegue retirar, né? Então, o tratamento é curativo. Tirou o pólipo, está resolvido. Não precisa de tratamento adjuvante como quimioterapia e radioterapia. É uma lesão pré-maligna, pré-cancerígena. A Cleusa de Indaial, ela tem muita cólica de intestino. Isso tem alguma coisa a ver com o câncer? Pode ser um sintoma? Cólica intestinal, se eu pensar como sintoma de câncer, geralmente é de uma lesão muito mais avançada, que geralmente está nesse sintoma de obstrução. Cólica intestinal tem milhares de outras causas de doenças benignas, mas com certeza merece investigação, né? Doutora, vamos reforçar o que nós falamos lá no comecinho, no primeiro papo, né? A questão da prevenção. Hábitos de vida são fundamentais. Sem dúvida nenhuma. E repito, não só para câncer de intestino, né? Para qualquer tipo de doença cardiovascular e outros tipos de câncer, que é evitar sedentarismo, prática de uma boa alimentação rica em fibra, tomando bastante líquido, diminuindo carne embutidas, principalmente, e o cigarro e o álcool. Doutora, a gente está falando do Setembro Verde, né, com foco do sim, diga sim à prevenção do câncer do intestino, só para terminar, eu trago aqui a pergunta do Guilherme Merim, de Araranguá. Ele fala, sempre ouço e assisto a campanha de prevenção disso ou daquilo, e a minha pergunta é, como ter acesso e por onde começar, tendo em vista que a saúde
é um caos, né? A gente sabe, a nossa saúde pública e no particular a maioria da população não tem condições. Né? No SUS, quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está preparado? Eu vou te ser sincera aqui, não. A fila de colonoscopias de espera hoje no estado de Santa Catarina, na regulação, está em torno de 5.200 exames. Tá? Então, assim, a gente regula por critério de gravidade, né, as prioridades. Vou te falar assim que em média entram 200, 250 solicitações por mês e às vezes eu consigo agendar 10, 20. Então, é um número que só tende a aumentar. Então, é questão de problema de gestão de saúde pública. E no câncer, cada minuto... É um tempo perdido, exatamente. Mais de 5 mil a fila para exames. Fila. Desse caso específico, o câncer de intestino. São pacientes que tanto estão esperando por emergência, por queixa de sangramento, mas os pacientes estão esperando como exame de prevenção. Esses, infelizmente, a gente nunca vai conseguir realizar, porque sempre vai ter paciente com queixa chegando anteriormente. Então, um dos objetivos nossos aqui da campanha, no dia 29 de setembro, a gente vai fazer um mutirão de exames lá no Hospital Universitário. Esses médicos e dessas clínicas privadas que estão ajudando, junto com os funcionários, médicos do HU, nós vamos fazer um mutirão no sábado, durante o dia inteiro, tentar realizar entre 50 e 60 exames para tentar minimizar um pouco do risco dessa fila. Sábado agora? Dia 29 de setembro. 29 de setembro. Até porque é um dado bem preocupante e aí esse mês serve também para esse alerta. Doutora Juliana... Essa é a nossa informação, com certeza. Sempre, né? Obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Venha sempre ao Bom Dia Santa Catarina. Eu que agradeço o convite mais uma vez e a oportunidade de divulgar. Bom dia. Bom dia.